Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Nos encontramos mais uma vez, hoje para proclamar o Evangelho e fazer uma reflexão, mas também para agradecer a todas as bênçãos e graças que recebemos todos os dias do coração amoroso e misericordioso do nosso Senhor e nosso Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje é para nós uma lição muito importante para que nós confiemos e acreditemos única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós estamos acompanhando a liturgia dos últimos dias, Jesus ele vem nos convidando sempre a nos desprendermos das coisas da terra em detrimento das coisas do céu. Primeiro ele nos falou para nós confiarmos na sua palavra, para nós crermos nele. E ele se apresentou aos discípulos e apóstolos após a sua ressurreição e disse: eu vos deixo a minha paz. Mas aí nós precisamos acreditar. E tantas vezes nós somos Tomé, o Dídimo, e na nossa descrença não confiamos na nossa vida à divina misericórdia e à providência do próprio Pai. Jesus vem nos apresentando que nós precisamos mudar todos os dias as nossas formas de enxergar o mundo, que as coisas da terra, as coisas do mundo, não são melhores, não são superiores às coisas de Deus. Se nós olharmos ao Jesus, nosso divino Mestre, ele nos chama a palavra e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho de hoje nos apresenta várias pessoas que dizem serem de Deus, mas que nos afastam de Deus. Como eu posso seguir estas pessoas se eu não me preparo, se eu não leio, se eu não medito e não coloco a palavra de Deus em ação na minha vida? Tantos falsos profetas nos trazem palavras de alento, de alegria, mas que são fundamentadas no Antigo Testamento, onde Deus ensinava ao povo a ser cristão, mesmo eles achando que eles eram um povo escolhido e retratavam os outros com as diferenças que eles faziam naquela época. Quando nos propõe este Evangelho, Jesus nos diz para nós tomarmos cuidado, porque nem tudo que parece é. Se nós lembrarmos do Evangelho desses dias atrás, o próprio Senhor nos fala que os pássaros não plantam e não colhem, mas o Senhor os alimenta da mesma forma. Que nós não devemos nos preocupar com aquilo que é de fora, mas sim aquilo que é interno. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas pregarem palavras bonitas, mas terem vidas profanas? Quantas vezes nós vemos irmãos nossos que estão dentro da caminhada não agirem de acordo com o que nos pede o Evangelho? Podemos considerar estas pessoas como lobos ferozes também. Quantas vezes a humildade do ser humano não consegue atingir ou alcançar o patamar de João Batista, que nós celebramos ontem e que vem nos indicar que nós precisamos ser mansos e humildes de coração e apontarmos para o Mestre, que não sou eu, mas Ele está em mim. E Ele estando em mim, eu preciso viver de acordo com o que Ele me diz. Posso eu ser soberbo? Posso eu destratar os outros? Posso eu maltratar as pessoas? Ou devo eu, como ovelha, como cordeiro, seguir este mestre, este bom pastor, que me conhece pelo nome e me chama todos os dias, para que eu me transforme, para que eu mude, para que eu me converta, e aí sim,
seguindo esta caminhada, seguindo este caminho, eu possa me tornar verdadeiramente cristão. O que nós precisamos ter em mente é que tantas pessoas falam em nome de Deus, mas essas pessoas vivem em nome de Deus? Eu vivo em nome de Deus? Eu vivo para o meu irmão? Porque esta é a grande alegria do Senhor. Jesus Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Isso nós lemos em Marcos 10:45, que foi o meu lema de ordenação. Mas eu sigo esse evangelho? Eu procuro servir ao invés de ser servido? Eu procuro dar ao invés de receber? Procuro ler a oração de São Francisco de Assis? Procuro meditar essa mesma oração? Procuro colocar isso em prática dentro da comunidade na qual eu participo? Hoje, eu estou tendo a feliz graça e a bênção de fazer essa proclamação desse evangelho na comunidade Nossa Senhora do Rosário, da paróquia Jesus Divino Mestre. E esse é um dos poucos momentos onde eu posso pensar e meditar sobre a palavra de Deus, amparado por ela, Nossa Senhora. Ela que sempre nos acolhe, ela que sempre nos acompanha, ela que, como uma mãe intercessora, sempre olha por todos os seus filhos, assim como olhou o próprio Cristo na sua cruz. E Jesus, como um bom profeta, como um bom mestre, entregou a sua mãe a nós, sendo ele mesmo esta ovelha. Será que nós somos lobos ou será que nós somos cordeiros? Vamos fazer esta meditação após nós terminarmos esta palavra. Porque se eu sou um lobo, eu não estou lendo o Evangelho, não estou vivendo o Evangelho e não estou sendo profeta como me pede o Evangelho. O profeta, ele não pode se calar diante das dificuldades. O profeta, ele não pode se calar diante da injustiça. Porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus justo. Ele pondera, ele cuida, ele cria. Ele cria um laço de intimidade para conosco. E se eu rompo este laço, eu estou seguindo o caminho oposto ao que me pede o sagrado, oposto ao que me diz o Evangelho. Preciso manter sempre comigo uma comunhão que não é minha, mas é a do próprio Cristo. E aí, como discípulo missionário do Senhor, que nós somos chamados através do nosso batismo pela Santíssima Trindade, eu preciso entender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a palavra de Deus que recebe, e mais do que isso, pratica esta mesma palavra na vida do irmão ou da irmã mais necessitado. Aquelas pessoas que se encontram sempre à margem da comunidade, da sociedade, as pessoas que são esquecidas, essas mesmo, as pessoas que precisam buscar esse encontro com Deus. Se e somente se eu usar esta palavra dentro da minha casa, com a minha família, que é a primeira igreja que nós conhecemos, nós vamos conseguir colocar esta palavra muda, não, gritante, assim como João Batista fazia no deserto, nas nossas comunidades, na nossa igreja que é una, santa, católica e apostólica, mas também, mais do que apenas falar e sermos hipócritas, fazer em detrimento das pessoas que mais precisam. A nossa igreja ela é rica em muitas ações pastorais, em muitos ministérios, mas nós precisamos viver isto mais do que apenas falar. E aí o convite fica para nós sempre entendermos que nenhuma mídia social substitui uma Santa Missa. Nenhum encontro através de uma mídia social, de uma tela, de um celular ou de uma televisão, pressupõe a missa onde nós encontramos verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor, assim como ouvimos a sua palavra de forma inefável na comunidade. Jesus ele não andava sozinho, Jesus andava sempre com o povo. E aí quando nós fazemos as nossas orações, nós precisamos lembrar de que nós somos esse povo, nós somos essas ovelhas e o Jesus é o nosso pastor. E aí nós temos que tomar cuidado com esses pastores que estão vestidos em pele de cordeiro, mas que são algozes e ferozes lobos, que visam sempre o seu lucro em detrimento da pobreza e da misericórdia e da miséria humana. Precisamos compreender que nós não devemos seguir essas pessoas, mas seguir o Evangelho, que é o centro da nossa fé cristã. Sempre que nós estamos em dificuldade, nós precisamos voltar às origens, e a origem é a Sagrada Escritura.
Nenhum texto sobrepõe a Sagrada Escritura. Nenhum texto é mais importante, teologicamente, biblicamente, cristologicamente falando, do que os evangelhos. Os 3 evangelhos, João, Lucas e Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, e o evangelho de João, como sendo um paradoxo com relação aos outros 3, porque os outros 3 são sinóticos, falam aproximadamente a mesma coisa, e João vem numa linha totalmente diferente. Mas, se nós fugimos daquilo que está escrito nos evangelhos, se nós adotamos outras posturas como sendo maiores do que está no evangelho, nós estamos errados. Porque a primeira e mais forte fonte é o evangelho. Depois vem o Novo Testamento como um todo, depois vem o Antigo Testamento e, por último, todas as demais outras liturgias ou literaturas que nós buscamos. Então, tomemos cuidado para que a nossa vida seja pautada sempre na palavra que vem do próprio Cristo, que é o próprio Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, capela na qual eu me encontro, desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma excelente quarta-feira. Que Deus vos abençoe.